Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje nós iremos aprender a fazer esse sapatinho bem fofinho. Ele é feito na sola dupla, tá? E no tamanho de 9 centímetros. Então, para cada pezinho você vai precisar de 2 solas, que eu ensino aqui também nessa mesma aula. O total de pontos da sola é 54 pontos, porque assim você consegue reproduzir em um fio mais grosso também, tipo o fio amigurumi. Vai conseguir reproduzir em outras techs de fios também, além da que eu vou passar aqui para vocês. É só ir testando agulhas diferentes e fios diferentes, você vai conseguir fazer, tá bom? Então, vamos para a lista de materiais, sem muita enrolação, porque eu já estou doida para ensinar esse modelinho para vocês. Mas antes, se vocês gostaram do modelo, já deixei o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e seja muito bem-vindo. Esse sapatinho que tem 9 centímetros vai dar aí um pezinho de até 8 centímetros e meio, no máximo, tá? Ele é todo em crochê, então ele tem uma elasticidade boa, então pode servir aí até uns 8 centímetros e meio, que para mim já é o limite. Dependendo do pezinho do bebê, vai dar aí de 1 a 3 meses, ou de 1 até uns 4, 5 meses, depende muito da estrutura do bebezinho. Olha, ele é muito fácil de fazer, e aqui eu coloquei esse detalhezinho, que é um tipo de sapatinho que eu até esqueci o nome. Eu já tenho vontade de gravar há muito tempo esse modelo, mas não tinha tido assim a ideia de como fazer. Então me surgiu a ideia através de um outro sapatinho que eu gravei aqui pro canal. Acredito que seja até o vídeo anterior a esse, aquele que tem o feixe aqui do lado. Então, dele eu tirei esse sapatinho aqui. Só mudei aqui a frente, que foi feito de uma forma diferente, que eu achei que ficou bem agradável o design, ó. Combinou bastante. Já vamos então para a lista de materiais. Aqui, ó, eu usei esse cadarcinho que tem 55 centímetros aproximadamente, e os ilhoses são de alumínio número 54. Para cada pezinho você vai precisar de 6. Então, no total, 12 ilhoses de alumínio. O alicate usado foi esse aqui, ó. E todos esses materiais que eu falei, ilhós, cadarço e o alicate, você vai encontrar na JHP Metais. O contato está na descrição do vídeo, tá? JHP Metais é o seu Hermílio, tá, gente? Muito conhecido entre as artesãs que fazem sapatinhos de bebês. Ele tem várias coisas lá pra gente poder deixar a nossa peça ainda mais bonita. Além de cadarços, ilhoses, alicates, tem enfeites, tem tecido pelúcia e elásticos, muitas coisas. Dá uma olhadinha lá no catálogo que você vai se inteirar de tudo que ele tem lá para te oferecer. As minhas etiquetinhas, essas aqui que eu usei até para identificar pé direito do pé esquerdo, porque os dois são feitos da mesma forma, então o que vai diferenciar é o enfeite, algum detalhezinho que você colocar na lateral, ó, tá vendo? Aí já dá para saber qual que é o pezinho direito e qual que é o pezinho esquerdo. As etiquetas são da Cuticutem, o contato também está aqui na descrição do vídeo. Eu utilizo durante a videoaula esse pezinho molde e também a palmilha, só para dar um apoio para a peça ficar mais firminha, mas se você não tiver, não tem problema. As palmilhas são da Karina Aviamentos, tanto como o molde. Hoje em dia, ela não usa mais esse molde aqui, que é bem antiguinho. Ela usa desse aqui, ó, de PVC, que é mais resistente, tá? E eu gosto muito mais desse aqui, claro, do que daquele outro. Mas, enfim, lá na descrição do vídeo também tem o contato da Karina Aviamentos. Vou usar um sprayzinho com água, só água, tá? Não tem nenhum tipo de produto aqui junto, mas quem gosta de colocar colônia de bebê, aquela sem ser colorida, né? Sem coloração, também pode usar, mas eu prefiro não colocar nada. Tem gente que coloca amaciante. Então fica aí a critério de vocês. Eu prefiro somente água mesmo, para dar uma modeladinha, deixar ele mais bonitinho, ó, com os pontos todos bem assentadinhos e ficar com um visual mais bonito. Vamos precisar da agulha de tapeçaria. A agulha utilizada foi a número 2, mas você vai usar a que você tem costume, que der certo aí para você. Testa sempre pela sola, tá?
Se der certo fazendo a sola, você segue com essa mesma agulha para tecer o restante da sua peça. Ou, se quiser, pode mudar também, vai aí se adaptando de maneira que consiga deixar o seu sapatinho com 9 centímetros, ou a sua sola, né, com 9 centímetros, para você confeccionar o restante do seu sapatinho. Vamos precisar de uma tesoura para cortar os fiozinhos. As linhas utilizadas foram da Bella, da Pinguim. Tem 370 de tex, essa é a cor 9327, que eu fiz todo o corpo do sapatinho. Usei o mesmo fio na cor branca para fazer os detalhezinhos de contorno. E a sola foi confeccionada nessa cor aqui, acho que é Saint-Clair. Não sei identificar a numeração da cor aqui, mas tá aqui, ó. É essa cor aqui. O fio Bella tem 370 de tex, vem 150 gramas, tá, gente? Aí tem as agulhas recomendadas, mas isso é só para você ter uma base, né? Porque você vai usar a que você melhor se adaptar. Usei cola de silicone para unir as solas, também para colar minha etiquetinha, que eu colo, ó, tá vendo? Ela não tem furinho, eu prefiro assim, que eu acho mais prático e rápido. Enfim, acredito que eu passei todos os materiais que foram utilizados. Se ficar faltando alguma coisa, dá uma conferida na descrição do vídeo que eu sempre deixo lá, tá bom? Então, vamos para nossa aulinha. Iniciando a solinha, vamos fazer o nó. E 17 correntes. Laço a agulha, vou pular 2 correntes, 1, 2, e na terceira eu vou fazer 2 meio pontos altos, 1 e 2. As 2 correntes que pulamos vai servir como um meio ponto alto. Então, eu venho na segunda correntinha, ó, contando 1, na segunda eu vou colocar o marcador, porque aqui vai ficar indicado para mim aonde é o topo do primeiro ponto, aonde eu vou fazer a emenda da primeira carreira. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 5 meio pontos altos, um ponto para cada correntinha seguinte. Dois, 3, 4 e 5. Feito isso, vamos trabalhar uma sequência de 8 pontos altos, da mesma forma, um ponto para cada corrente seguinte. Eu vou concluir a minha sequência de 8 pontos, vai me restar lá no final uma correntinha sozinha. E eu vou voltar aqui quando eu finalizar a minha sequência. Pronto, e aqui no final temos uma correntinha sobrando. Nela, vamos fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, todos dentro dessa mesma corrente. 4, já volto. Pronto, já tenho os 8 pontos aqui na última corrente. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vamos deixar esse fio encostadinho aqui nessas laçadas, porque vamos vir já arrematando ele. E aqui, ó, nós podemos ver depois do aumento que a gente já tem laçadas aqui livres do outro lado da solinha. No caso, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, um ponto em cima de cada pontinho do lado anterior, tá bom? Aqui, então, nós vamos repetir a sequência de 8 pontos altos, um ponto para cada ponto seguinte, ó. 2, 3, volto quando eu concluir a minha sequência de 8 pontos. Sequência concluída. Agora, nós trabalharemos novamente 5 meio pontos altos. 1,
2, 3, 4 e 5. Prontinho. E aqui, no último ponto, exatamente onde nós já temos 3 pontos, ó, aqueles 3 pontinhos, nós vamos fazer mais 3 pontos. No mesmo lugar, ó, naquele mesmo buraquinho, nós vamos repetir aqui 3 meio pontos altos. 2 e 3. Finalizando assim a sequência aqui da primeira carreira, a sequência de pontos da primeira carreira. E para unir, vou deixar esse fio aqui para trás, depois eu vou cortar o excesso. Eu venho exatamente onde está o marcador, eu vou pegar essa outra laçadinha para facilitar um pouquinho mais aqui a emenda. Mas aqui nesse mesmo local, onde nós deixamos marcado, eu faço um ponto baixíssimo, unindo a primeira carreira. Iniciando a segunda carreira, vamos fazer uma correntinha. Vou cortar aqui já esse fio para não atrapalhar a gente. Para não me atrapalhar aqui, ó. Feito isso, agora vamos continuar aqui com o nosso passo a passo. Fiz uma corrente só para dar uma altura para o primeiro ponto que eu vou fazer. Lacei a agulha e exatamente aqui no mesmo local onde eu fiz a união da carreira, ó, fica até um buraquinho, eu vou fazer 2 meio pontos. 1 e 2. Fiz um aumento de meio ponto alto. Agora a gente vai marcar aqui exatamente nessa laçada do primeiro ponto, ó, nessas duas alcinhas. Aqui a gente tem a correntinha, então a gente vem logo a seguir, ó, para essas duas alças que aparecem aqui maiores. E marca. Já tenho um aumento, vou fazer mais 2 aumentos de meio ponto. Então, vamos vir para o próximo ponto. Você vai ver aqui essa alcinha um pouquinho mais esticadinha acima e essa mais abaixo. Essas duas alças são correspondentes ao segundo ponto. Então, a gente vai pegar aqui com cuidado, ó, eu sempre viro a agulha para facilitar. Ó, peguei ali e vou fazer 2 meio pontos aqui, porque aqui é o nosso segundo ponto. Ele fica um pouco escondidinho, mas pegando com cuidado, você consegue fazer aqui o aumento dentro dele. Vamos fazer 1 e 2 meio pontos, ficando aqui com 2 aumentos. E para finalizar, no próximo ponto, vamos fazer mais um aumento. Totalizamos aqui os nossos 3 aumentos. Esses 3 aumentos foram feitos exatamente naqueles 3 pontinhos do início, que foram feitos no mesmo lugar. Então, agora, seguindo com a nossa sola, nós vamos tecer 6 meio pontos, um seguido do outro, um pontinho para cada ponto seguinte. 2, 3, 4, 5. Deixa eu só ajeitar aqui. Cuidado para não deixar o ponto assim com a laçada desfiada, tá? Porque depois pode dar problema. Então, já temos 5 e vamos fazer o nosso último ponto dessa sequência. Então, 6 meio pontos e após esses 6 meio pontos, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, opa, 5, 6 e 7. Chegamos aqui onde temos os 8 pontos no mesmo lugar. Em cada pontinho desses 8, vamos tecer um aumento de ponto alto. No total, 8 aumentos de ponto alto. Já temos um no próximo ponto, 2,
3. E assim até completar 8. Já volto. Já tenho os 8 aumentos. Vamos repetir agora 7 pontos altos. Um ponto para cada ponto seguinte. 2, 3. Concluindo os 7 pontos, retorno com vocês. Pronto. E após os 7 pontos altos, vamos trabalhar para cada ponto seguinte. Eu estava fazendo errado. 6 meio pontos altos. Esse primeiro sempre é um pouco mais difícil de fazer. 2, 3, 4, 5 e 6. Vocês vão notar que sobraram 3 pontos livres aqui. Nesses 3 pontos, nós vamos trabalhar um aumento de meio ponto alto para cada ponto, igual fizemos aqui no início. Vamos finalizar da mesma forma. Esses 3 pontos são exatamente aqueles 3 que fizemos aqui no mesmo lugarzinho, tá? Então, iniciando, vamos lá. 2, 3. E para finalizarmos, vamos entrar aqui nas 2 alças do primeiro meio ponto alto, exatamente onde marcamos, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Finalizando assim a nossa segunda carreira. Recapitulando aqui, ó, tudo que fizemos. Iniciamos com 3 aumentos de meio ponto, a seguir fizemos 6 meio pontos altos, após 7 pontos altos. Aí, iniciamos a sequência de 8 aumentos de ponto alto, e após fizemos 7 pontos altos, mais 6 meio pontos e, para finalizar, 3 aumentos de meio ponto alto. E vamos iniciar agora a carreira número 3, a última carreira da nossa sola. Vamos fazer uma corrente e aqui no mesmo lugarzinho onde emendamos a segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. Essa emenda dá exatamente acima do primeiro ponto da carreira anterior, tá? Então, já temos o segundo ponto, cuidado com ele, ó, ele sempre fica um pouquinho mais apertadinho junto ao primeiro, tá? Então, cuidado. Essa carreira precisa ser feita com um ponto bem soltinho, se a tensão do seu ponto for bem apertada, tá? Então, precisamos trabalhar pontos baixos em toda a extensão da carreira, em toda essa volta. Um ponto sobre cada ponto seguinte, ó, mas pontos bem folgadinhos, para que quando chegarmos nas curvinhas, a sua sola não emborque assim, tá? Então, precisamos dar elasticidade a essa carreira, folgando um pouco mais os pontinhos. Isso é só caso o seu ponto seja muito apertadinho, tá? Se for muito apertado, ou você usa um fio mais grossinho, ou você pode usar uma agulha maior do que você tem costume, tá? Porque aí, automaticamente, você vai conseguir chegar nos 9 centímetros de sola. Então, aqui nós vamos trabalhar somente ponto sobre ponto, tomando esse cuidado que eu falei com vocês, tá? Vamos ficar com um total de 54 pontos. Quando a gente chegar nesse último pontinho, nós vamos ter esse total. Eu volto com vocês para fazer a emenda para finalizar a nossa carreira. Pronto, já tenho os meus 54 pontos e para finalizar vamos fazer um arremate diferente. Vamos cortar aqui o fio, olha, e vamos puxar direto. Feito isso, agora você vira a sua solinha assim, desse jeito.
E aqui a gente tem as duas alças do primeiro ponto baixo. Vamos entrar nas duas alcinhas do segundo ponto. Assim, bem assim, pegando por baixo. Agora, vamos trazer o fio pra cá, pra parte de trás. Bem ao seu encontro. Agora, a gente vai entrar nos dois nozinhos, pegando assim de baixo pra cima, do último ponto. Vamos sair com a agulha exatamente de onde sai esse fio. E vamos trazer a pontinha da linha pra cá e puxar, trazendo o fio direto pra baixo. Aí, você já pode virar a sua sola e vai, ó, ajeitar a laçadinha que você acabou de formar. Ela vai substituir aquele ponto que você pulou, o primeiro ponto, tá bom? E aí, a gente não vai ter aqui aumento de ponto e nem diminuição de ponto na sola, ficando aqui com um total correto, 54 pontos. Agora, eu vou entrar aqui, ó, nas duas alças novas que eu acabei de formar, trago o fio pra cá. Viro, venho um ponto à frente, ó, ou atrás, e puxo o fio para o lado contrário. E assim, finalizamos, ó, o nosso arremate, e não aparenta aqui emenda alguma. Agora, a gente traz esse fio aqui pra cá, trazendo ele por debaixo, assim, ó, das laçadas. Se você for usar a sola única, no caso, esse lado aqui será o avesso. Aí, você arremata a sua linha com agulha de tapeçaria, tendo todo o cuidado de esconder o fio. Agora, caso você for usar sola dupla, eu recomendo que você só dê um nozinho, ó. Trouxe mais para o centro da sola. E agora, vamos dar um nozinho aqui. Como se for trabalhar a sola dupla, você vai colar uma outra sola aqui por cima, então não vai aparecer esse nó. Corta o excesso, deixando sempre uma pontinha de fio para você colar depois, passar uma colinha aqui e ter certeza de que esse nozinho não vai se desfazer. Bem, então, finalizamos a nossa sola, que tem no total 54 pontos. Conferindo as medidas de calcanhar, nós vamos ter aproximadamente 3,5 centímetros. De frente, aproximadamente 5 centímetros. E aqui, de comprimento, aproximadamente 9,5 centímetros. Então, vamos começar fazendo essa primeira parte aqui da frente, mais a linguetinha. Eu vou passar primeiro uma carreira toda em ponto baixíssimo, fazendo um contorno na sola, usando essas duas alcinhas da solinha, tá? Da última carreira da nossa sola. Puxei o fio, busquei ele lá de baixo, formou a primeira argola, já venho entrando nas duas alças do próximo ponto, passo por dentro da argolinha, formando o nosso primeiro ponto, e assim vamos seguir, ó, fazendo um contorno em pontos baixíssimos, bem soltinhos, para não diminuir aqui a largura nem o comprimento da nossa sola. Quando eu tiver aqui 53 pontos baixíssimos, eu volto com vocês. Meu ponto 53 vai dar exatamente neste ponto aqui, tá? Que vai ser o último que vai estar desocupado, visto que este primeiro aqui, ó, de onde sai esse primeiro ponto, já tá ocupadinho, então eu vou chegar até esse pontinho aqui, fazendo o meu ponto 53 e o ponto 54 eu vou fazer junto com vocês. Já tenho aqui meus pontos até o 53 e agora eu vou cortar o fio. Essa alcinha aqui, ó, eu vou puxar direto. Ficou assim, agora eu passo a agulha pelo mesmo lugar onde eu entrei para fazer esse penúltimo ponto e vou buscar essa
linha que estava lá embaixo, passando pelo mesmo local, ó, por dentro aqui do penúltimo ponto. Ficaram 2 fios saindo do mesmo lugar, agora eu pego o que está lá para fora, pro lado de fora da sola, passo ele aqui por baixo do primeiro ponto, das 2 alças do primeiro ponto, desse jeito, e o outro que estava pro lado de dentro, eu faço o contrário, vou levá-lo lá para fora. Assim. E formamos o nosso último pontinho, nosso ponto 54. Só acertar ele aqui, ó, regulando as alcinhas, para que fiquem do mesmo tamanho das demais. Agora, a gente pega o fio que estava lá para fora e traz aqui por dentro, por baixo das 2 alças do próximo ponto, no sentido aqui para dentro, assim. Esses 2 fios, eu vou deixá-los aqui, ou eu posso arrematá-los a parte de baixo, tá? Se você quiser, você pode deixar para arrematar quando passar uma carreirinha aqui, mas o ideal é que você traga ele aqui para baixo, entrando no próximo espacinho. Pode ser até aqui mesmo, ó, de maneira que não desfaça o seu ponto, tá? Trouxe para baixo, o outro a mesma coisa, ele tá saindo aqui, então você precisa entrar um pouquinho à frente, saindo do ladinho do ponto, ó, e trazendo ele para baixo. Agora é só você dar um nozinho, porque vamos colar outra sola aqui por cima, não vai aparecer esses arremates. Deu o nozinho, segura e puxa, cuidado para não deixar o seu ponto repuxar aqui, tá? O mesmo eu faço com o outro fio. Pronto. Agora a gente vai cortar o excesso, deixando sempre um pedacinho de fio, assim. Porque quando passarmos a cola, automaticamente vamos grudar aqui e não vai desfazer o ponto. E está pronta a primeira parte. Agora, a gente vai vir aqui pela frente. Vamos achar o centro da sola, aqui nos guiando por essa linha aqui, ó, que se formou no meio, exatamente ao meio da sola. Coloque a agulha posicionada assim, você vai achar o meio da frente. Ficou entre este e este ponto, ó, exatamente no encontro de um ponto com o outro. Eu vou me basear por esse ponto aqui que ficou para a direita, ó, para iniciar uma contagem. Vamos contar aqui 14 pontos neste sentido. Então, tem aqui a divisão. Vou colocar um marcador para vocês visualizarem melhor. Olha, então, aqui, ó, estão marcados os 2 pontos que dão exatamente ao meio da sola, tá? Agora, eu vou contar a partir deste ponto que está mais à direita, 14 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No ponto 14, nós vamos iniciar a primeira carreirinha da frente. Então, a gente vai entrar aqui pegando a segunda alça e vamos trabalhar toda essa carreira desta maneira. Vamos fazer no total 28 pontos baixos. Vamos prender o fio. Já faço uma corrente bem apertadinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Na mesma alcinha onde eu prendi o fio, eu já inicio um ponto baixo e vou trabalhando, já arrematando o fio que está aqui. Eu deixo ele bem encostadinho, rente à base, para eu já vir arrematando ele. Olha, já tem 2, e assim sucessivamente. Vamos trabalhando um ponto após o outro, um ponto para cada ponto seguinte, ou ponto de base. Bem, eu vou continuar aqui a minha carreira, completando meus 28 pontos, eu retorno aqui com vocês. Já volto. Pronto, completei os 28 pontos, ó, ficou assim. Agora, eu viro o trabalho. Eu não vou fazer corrente, mas você pode fazer uma correntinha para virar o trabalho, tá? E vou
dar sequência aqui a mais 28 pontos. Já temos uma carreira, nós vamos trabalhar 28 pontos, carreiras de ida e volta, até a carreirinha número 4. Quando eu tiver aqui as minhas 4 carreiras, eu volto. Vamos iniciar sempre sim, ponto sobre ponto, sem fazer aumentos, diminuições, tá bom? Repetindo cada sequência nas carreiras seguintes até a 4. Eu já volto. Já tenho aqui as 4 carreiras de ponto baixo. Vou virar o trabalho e vamos iniciar agora a parte de diminuições. Iniciaremos com uma sequência de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora vamos começar a fazer diminuições. Vamos usar as diminuições que a gente vê muito, que é muito comum para amigurumi, pegando uma alcinha da frente de um ponto e do outro ponto, de 2 pontos, tá? Vamos usar assim, fazer assim. Passa agora o fio por dentro dessas 2 alcinhas, dá um jeitinho aí que você consegue. E vamos, por fim, fazer um ponto baixo, fechar o ponto baixo, assim diminuindo um ponto. No próximo ponto, vamos fazer um ponto baixo sozinho. E vamos repetir a mesma diminuição. Passamos o fio, passa um por vez, fica mais fácil, tá? Se você conseguir virar a agulha, também dá certo aí, para você conseguir passar o fio sem dificuldade. E fechamos o ponto baixo. No próximo ponto, um ponto sozinho. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 2 diminuições, uma seguida da outra, ó. Se você quiser, também você pode fazer a diminuição comum, que é essa aqui, ó, que é mais fácil. Entra no próximo ponto, busca o fio, deixa na agulha. No próximo ponto, busca o fio, deixa na agulha, ficou com 3 alças, agora você passa a linha ou o fio por essas 3 alcinhas. Aí também você terá uma diminuição, só que eu vou continuar trabalhando a minha diminuição da mesma forma que eu iniciei ali, tá? Senão vai ficar um pouquinho diferente. Pouca coisa, mas vai dar diferença. Então, já tenho uma diminuição e vou fazer mais uma. No caso, fizemos 2 diminuições. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, mais uma diminuição. E para finalizarmos, uma sequência de 6 pontos baixos. 3, 4, 5 e 6. Prontinho. Finalizamos aqui a nossa carreirinha 5. Vamos iniciar agora a nossa carreira 6. Vira o trabalho. Vamos trabalhar ponto sobre ponto. No total, vamos ficar aqui com 22 pontos baixos. No fim da carreira, eu volto com vocês. Não vai ter aumento nem diminuição nessa carreira, tá? Já volto. Pronto, tá finalizada aqui a nossa carreira número 6. Vamos virar o trabalho, iniciando a carreira 7. Vamos tecer aqui no início 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos fazer mais uma sequência de diminuições. Uma diminuição. Um ponto baixo. Agora, vamos fazer uma sequência de 3 diminuições, uma seguida da outra. Então, iniciando a primeira diminuição, uma. A segunda. E a última, a nossa diminuição número 3.
Feito isso, vamos fazer um ponto baixo, mais uma diminuição e uma sequência de 5 pontos baixos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4 e 5. Prontinha a nossa carreira 7. Viramos o trabalho e iniciamos 17 pontos baixos na nossa carreira número 8, ponto sobre ponto. Eu já volto. Finalizada a nossa carreira, esqueci de desligar o ventilador. E vamos virar o trabalho e iniciar a carreira número 9. Vamos fazer aqui, no início, 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Na sequência, trabalharemos 4 diminuições com um intervalo de 1 ponto entre cada uma. Então, iniciamos aqui uma diminuição, 1 ponto baixo, diminuição 2, um ponto baixo, diminuição 3, um ponto baixo, diminuição 4, a nossa última, tá? E, para finalizarmos, 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Prontinha a nossa carreira 9. Viramos o trabalho. E vamos trabalhar 10 pontos baixos na carreira 10. Perdão, gente. Vamos trabalhar 13 pontos baixos aqui. Eu confundi o número da carreira com o número de pontos. Eu concluindo aqui os meus 13 pontos, volto com vocês. Prontinho, já fiz aqui os 13 pontos. No final da carreira, vou fazer uma corrente apertadinha. Agora, a gente vai pegar e vamos fazer uma união aqui, usando a própria agulha mesmo de crochê, ou se você achar melhor, pode usar a agulha de tapeçaria. Só que nós vamos fazer o seguinte, vamos virar o sapatinho assim, ó, como se fosse trabalhar, como se fosse trabalhar, não, vamos trabalhar pelo avesso mesmo. Já ia falar como se fosse trabalhar pelo avesso, mas nós vamos trabalhar pelo avesso. Vamos pegar a alça de dentro do primeiro ponto que a gente tem aqui desse lado, passar a agulha aqui, ó, pegando na alça de baixo do outro lado também e já trazendo essa laçadinha, passando por baixo, né, por baixo dessas alcinhas que a gente já passou aqui. Então, no primeiro ponto a gente já trabalhou. Agora, nos demais, a mesma coisa. Entra na alça que está de dentro do próximo ponto e do próximo ponto do lado anterior, do outro lado também. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui, mesma coisa, usando sempre a alcinha de dentro, tá? Aqui, no caso, desse lado é a alça de trás, né? A segunda alcinha, e desse lado é a primeira alcinha, ó. Já temos 2, 3 pontinhos, né? Agora, nesse, não, ainda dá mais um aqui. Aqui e aqui. 4 pontinhos. Agora, nesses últimos pontos, temos 3 pontinhos aqui. Nós vamos dar o jeitinho de passar a agulha pegando todas essas 3 alcinhas. Quiser, você pode dar uma esticadinha. Eu vou fazer assim, você pode fazer de outra forma, não tem problema. Ó, peguei uma, ó, do próximo ponto. Sempre a alcinha que está ali pra dentro, ó. 1, 2, com jeitinho consegue, tá? Deixa eu me posicionar melhor aqui. Se você fizer com a agulha de tapeçaria, acredito que vai ser mais fácil. Ó, 2 e aqui do último pontinho, 3.
e vamos passar o fio por dentro das 3 alças. Só para fazer uma emenda aqui que não fique feia, tá, gente? Mas se você quiser fazer de outra forma, achar mais fácil de outro jeito, pode fazer também. E aí, passei a agulha por dentro das 3 alças, faço uma corrente apertadinha e pronto. Aqui a nossa costura já está prontinha. Agora é só você arrematar esse fio por aqui. Já vou arrematar com vocês. E para arrematar é muito simples. Eu vou entrar, ó, pegando no meio dos pontinhos, ó. Pegando bem entre a trama mesmo, para ficar bem arrematadinho. Passo o fio por alguns pontinhos, puxo bem para abaixar aqui esse nozinho. Pode ficar tranquilo que não vai incomodar o bebezinho, tá? O fio saiu aqui, eu vou entrar um pouquinho à frente e fazer pelo menos a metade do percurso de volta. Assim. E pronto. Arrematamos o fio, agora é só cortar o excesso. E é só desvirar aqui. E está costuradinho. Depois você pode vir e, como eu posso dizer, moldar aqui, tá? Você pode, com o spray, jogar um pouquinho de água, ou se não tiver spray, molha a mão, joga um pouquinho de água aqui, ó, e vai acomodando. Depois, no final, eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra modelar o sapatinho, tá? E fica assim, essa nossa primeira parte. Agora, nós já vamos começar a parte da lingueta. Olha, nós vamos vir aqui pelo lado direito e vamos pular essa primeira valinha, essa valinha de pontilhadinhos e essa próxima valinha. Se você quiser contar assim, também pode, ó, pular essa valinha e esta segunda valinha. Aí, você vai entrar aqui, ó, bem nessa carreirinha onde tem os pontilhadinhos, ó, esses pontinhos. E aqui, lá no finalzinho do último pontinho, você vai inserir a sua agulha e prender o fio. Vamos aqui fazer uma corrente apertadinha para iniciarmos a primeira carreira. Nesse mesmo lugar onde eu prendi o fio, eu inicio um ponto baixo, já deixo o fio posicionado aqui para eu arrematá-lo no percurso. Fizemos aqui um ponto. Nós vamos trabalhar nessas sequências, ó, um pontinho na valinha e um pontinho na carreirinha de pontilhadinhos. Um na valinha e na carreira de pontilhadinhos. Aqui é a mesma coisa. Um na valinha, na carreira de pontilhadinhos. Aqui ao meio, aqui onde a gente tem aquela emenda, ó, não dá pra ver muito bem, mas aqui a gente vai fazer um ponto. Depois, já vamos vir aqui para a carreirinha de pontilhadinhos. Aqui vai dar no total, você vai distribuir 15 pontos baixos, deixando aqui também, ó, essas 2 valetinhas sobrando. Você vai finalizar aqui, exatamente na carreirinha de pontilhadinhos aqui, tá? Contando aqui desse lado também, vai dar o mesmo, ó. Vamos pular a primeira valinha, a carreirinha de pontilhadinhos e essa outra valinha, finalizar a carreira na próxima carreira de pontilhadinhos, tá? Eu já volto. Vou fazer um pouquinho aqui com vocês, para que vocês compreendam melhor. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui, ó, carreirinha de pontilhadinhos. Vamos dar um jeitinho de fazer aqui. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ó, deu exatamente, perdão, tinha saído do foco, né? Deu exatamente aqui no local onde eu marquei com vocês. 1, 2 e 3 carreirinhas sobrando. E aqui na próxima carreirinha de pontilhadinhos é onde
eu finalizei a minha carreira. Aí, para ficar igualzinho, né, gente? Não ficar desequilibrado aqui a situação. Finalizada a carreira 1 da lingueta, agora nós vamos iniciar a carreira 2. Virei o trabalho e já vou fazer uma diminuição. A diminuição que eu vou fazer será a seguinte: eu vou pular o primeiro ponto e já vir para o próximo ponto fazendo um ponto baixo. Estico um pouco esse fio na agulha para dar um espaço legal, não ficar repuxado esse primeiro ponto. Já tenho uma diminuição, após eu trabalho 11 pontos baixos, ponto sobre ponto. Já volto. Olha, já fiz os 11 pontos após a primeira diminuição e vou finalizar com uma diminuição. Só que para finalizar eu vou usar essa diminuição. Entrei no próximo ponto, busquei o fio, deixei na agulha. No próximo ponto eu vou repetir o mesmo. Ó, e agora passo o fio por dentro das 3 alcinhas. Finalizamos a carreira 2. Iniciando a carreira 3, estico um pouquinho o fio, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e faço um ponto baixo, tendo aqui uma diminuição. Após a diminuição, trabalho 9 pontos baixos. Feitos 9 pontos, finalizamos com aquela diminuiçãozinha, ó. Sempre para finalizar a carreira, nós vamos usar essa diminuição, tá? Prontinho. Finalizada a carreira 2, viro o trabalho, iniciando a carreira 3, estico o fio, pulo o primeiro ponto, dentro do segundo ponto, faço um ponto baixo, realizei aqui uma diminuição, após a diminuição, 7 pontos baixos. Sobram 2 pontos aqui no final, onde eu vou realizar a nossa diminuiçãozinha de fim de carreira. Pronto, viro o trabalho, iniciando a carreira número 5, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, uma diminuição. Após a diminuição, 5 pontos baixos. 3, 4 e 5. Sobram 2 pontos. Vou realizar a nossa diminuição. Prontinho. E a última carreira, nós vamos apenas repetir a quantidade de pontos da carreira anterior. No total, vamos trabalhar 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pegando lá dentro da última diminuição. E assim, vamos fazer uma corrente para finalizar a carreira. Corto o fio. Finalizamos, então, a linguetinha. Esse fio que a gente vai rematando, você dá uma puxadinha, depois faz assim, esticando um pouquinho aqui a peça, para o fio acomodar melhor ali por dentro dos pontos e corta o excesso. Bem, vamos passar agora uma carreira de ponto baixo, fazendo todo o contorno desta parte. Vamos pegar aqui na segunda alcinha também, ó, do próximo ponto livre. Então, aqui. Vamos trazer o fio aqui, pra cá. Eu jogo sempre a perninha de linha assim por cima, pra formar tipo um nozinho aqui e não desfazer o ponto. Seguro o fio aqui pra não escapar. E já venho aqui pra primeira valetinha, ó, lá na pontinha, no último espacinho. E faço um ponto baixo. A carreira será toda em ponto baixo. Se você quiser prender o fio com uma corrente, também pode. Só que eu gosto de fazer assim, tá? Pra quando eu precisar, não ter problema de aumentar a ponta aqui por conta da corrente. Então, vamos seguir aqui fazendo ponto sobre ponto. Já fiz um na valetinha, agora aqui na carreira de pontilhadinhos. Outra aqui na valetinha. Aqui não tem quantidade de ponto exata. Você pode ir encaixando conforme der aí, tá? Aqui, no pezinho desse ponto aqui de diminuição, eu vou fazer um também. Na carreirinha, na valetinha. Aqui de pontilhadinhos. Olha, eu estou arrematando o fio, tá? Já posso até deixar pra cá, que já arrematei por alguns pontinhos. Então, já tá mais firme ali o arremate, não vai desfazer. Na carreirinha
na valetinha, na carreirinha de pontilhadinho, sempre bem na pontinha, para ficar bem bonito, na valetinha. E aqui a gente chega naquele último pontinho de diminuição da carreira número 6 da linguetinha. Aí a gente vai fazer aqui um aumento, tá? Para fazer uma viradinha bonitinha. Fiz 2 pontos baixos dentro daquele mesmo ponto. E agora é só da sequência de ponto sobre ponto, já arrematando o fio. Chegando aqui no último pontinho dessa carreirinha reta, da carreirinha 6, ó, aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos dentro dele também. 1 e 2. Já posso deixar o fio para cá e iniciar aqui a carreira descendo. Olha aqui, eu vou pegar bem no meio da diminuição e vou fazer um ponto baixo. Aqui, né, nessa valetinha, no meio da diminuição, na carreirinha de pontilhadinhos, na carreirinha da valinha. E aqui, ó, na base dessa diminuição que a gente tem aqui, ó, que faz a emenda, né, dessa parte aqui de lateral com a parte da linguetinha. Na carreirinha da valinha de pontilhadinhos e o último ponto na carreirinha de valinha. Eu vou fazer assim, como se fosse fechar o ponto agora, eu não fecho. Eu já venho aqui, deixo essa alcinha na agulha, já pega aqui, ó, na segunda alcinha do ponto de baixíssimos aqui da sola, passo o fio agora por dentro dessas 3 alças, ó. Finalizo tudo junto. E faço um ponto baixo, bem apertadinho. E corto o fio. E assim finalizamos a carreirinha de acabamento. Quer dizer, quase, né? Vamos ainda passar uma carreirinha de pontos baixíssimos para ficar esse pontilhadinho bonitinho aqui. Vou cortar o excesso de fios que eu tenho aqui, para não me atrapalharem. E agora, eu venho pelo avesso, assim, eu vou virar o sapatinho, já vou entrar nas 2 alcinhas do primeiro ponto, pego o fio, no caso aqui, pra mim, eu tô trabalhando na cor branca. Aí, vou prender o fio no trabalho, assim, desse jeito. Deixa sempre um pedacinho de fio assim, pra você fazer um arremate depois, tá? No caso aqui não precisa ser muito grande, que nós só vamos dar um nozinho ali na lateral depois, pra prender esse fio. Olha, eu venho pro próximo ponto, faço baixíssimo. Igual fizemos na sola, nós vamos repetir o mesmo aqui, ó. Vamos contornar toda a solinha. Estou falando da sola, até me confundi. Vamos contornar toda essa parte em ponto baixíssimo. Aí vai ficar assim, com os nossos pontilhadinhos bem bonitinhos. Ó. Eu já volto. Fiz o último ponto baixíssimo e posso cortar o fio. Olha, para arrematar, você pode arrematar de 2 formas. Ou você traz o fio totalmente aqui para baixo, ó. Deixando sempre livre essas 2 alcinhas da sola, tá, gente? E aí, você dá um nozinho aqui. Ou você pode dar um nozinho aqui, até dá aqui mais ou menos meio centímetro, tá? A margem que você pode fazer. Aí, você traz o fio pra cá e dá um nozinho mais ou menos aqui. Porque depois nós vamos ver com esta carreirinha aqui, ó, que vai ocupar, no caso, 3 pontos, né? Contando já com acabamento, aí vai ficar por cima, não vai pegar aí essa parte do nozinho. Mas você, para ter mais segurança, traz aqui para a parte de baixo os 2 fios, ó. E aí, você pode arrematar ou dar um nozinho neles. Ó. Vamos fazer um nozinho
e aqui mais um nozinho. Finalizando, então, aqui, essa parte da frente e lingueta. Corto o excesso de fio e pronto. Ó, finalizamos. Vou colocar o pezinho molde aqui para vocês verem como que ficou. Se você estiver fazendo os dois pezinhos, né, que são feitos da mesma forma, você pode agora modelar esse. Já falei para vocês, né, como é que eu faço, né? Só umedeço aqui a peça e depois vem acomodando, né, os pontinhos. Você pode fazer esse agora e deixar esse pezinho lá secando enquanto você faz a frente do outro. Agora, a gente vai iniciar a parte de lateral e calcanhar, tá? Vamos fazer as laterais e o calcanharzinho do nosso sapatinho. Bem, aqui na sola, ó, pelo lado direito, nós vamos vir, ó, e marcar 2 pontinhos a partir desse último trabalhado. Ó, é fácil de identificar, porque é o ponto onde tem uma laçadinha apenas, ó. 1 e 2. Vamos marcar aqui. Só aqui nesse lado que você vai precisar marcar, no outro não vai precisar não, tá? Deixa aqui marcado. Então, no caso, 1 e 2 pontos. Vamos deixar agora essa parte aqui reservada. Vamos começar a tecer essa partezinha, ó, desse lado. Vamos fazer aqui o nó e 4 correntes. Nozinho e 4 correntinhas. Deixa eu acertar esse nó, ficou bem estranho. Nozinho e 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Agora, vamos pular a primeira corrente, fazer um ponto baixo na segunda corrente e mais 2 nas 2 correntes seguintes. No caso, 3 pontos baixos. Viro o trabalho. Eu sempre viro com o fio aqui à frente do ponto, tá? Vamos fazer aqui na segunda carreirinha um ponto baixo, 2 correntes. Pula um ponto e um ponto baixo lá no último pontinho. Cuidado aqui para pegar as 2 alças bem certinho, tá? Prontinho. Vamos virar o trabalho. E aqui nós vamos trabalhar na carreira 3. Opa! Esbarrei na câmera. Olha, um ponto baixo, cima do primeiro ponto, um ponto baixo aqui dentro do intervalo de correntes, e aqui no último ponto, nós vamos fazer um aumento de ponto baixo, 1 e 2 pontos no mesmo lugar. Ficamos com um total de 4 pontos. Virou o trabalho, na carreira 4, vamos repetir os 4 pontos. Vamos fazer apenas ponto sobre ponto. 2, 3 e 4. Virou o trabalho, vamos iniciar a carreira 5, vamos fazer aqui um ponto baixo, 2 correntes. Isso aqui é o intervalinho onde a gente vai depois colocar, ó, esses buraquinhos, para a gente colocar os ilhoses, tá? 2 correntes, pula um ponto da base e vamos tecer aqui um ponto baixo e aqui no último ponto um aumento de ponto baixo. Ficamos com um total de 5 pontos na carreira número 5. Agora, a gente vai fazer 3 correntes. 1, 2 e 3. Vamos vir agora aqui no nosso sapatinho, ó, desse jeito aqui. Deixa a sua carreira certinha, tá? Do jeito que você estava trabalhando. Vamos pegar aqui nesse ponto marcado. No caso, são 2 pontos, né? E aí, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um ponto baixo. Deixa a linha aqui atrás, para trás, tá? Da alcinha, para você buscar ela. Ó, regula a alcinha e faz um ponto baixo. E no próximo pontinho, mais um ponto baixo. Pronto. Vira o trabalho.
alça, aqui, ó, o fio sempre aqui por cima do primeiro ponto, à frente do ponto, né? Virei aqui. Agora, a gente vai pular esses 2 pontos, vamos vir na alcinha da correntinha e vamos trabalhar um ponto para cada correntinha que a gente fez. Então, no caso, vamos fazer 3 pontos baixos aqui. 1, 2 e 3. Aí, aqui a gente já tem o ponto baixo, ó, normal, que a gente fez, onde nós fizemos o aumento, né? Temos o aumento aqui. Vamos fazer um ponto para cada ponto. Dentro da corrente, um ponto baixo. E aqui no último ponto, nós vamos fazer aqui mais um ponto baixo. Ficamos com um total de 8 pontos na nossa carreira número 6. Vamos virar o trabalho, iniciando a carreira 7. Vamos esticar um pouquinho o fio. E aqui dentro do primeiro ponto, vamos fazer 2 pontos baixos. Um aumento de ponto. Já fiz o aumento e agora a gente vai trabalhar apenas ponto sobre ponto. No total, 7 pontos. Vamos ficar aqui com 9 pontos no total. Feito isso, agora a gente vai andar sempre 2 pontos baixos na nossa lateral, ó. Usando a alcinha de fora agora, tá, gente? Essa última alcinha. 1 e 2. Nesse sentido aqui, né, é a nossa última alça. Vira o trabalho. E vamos pular os 2 pontos que fizemos andando na lateral. Iniciar o ponto a partir do terceiro ponto baixo. Nós vamos subir aqui ponto sobre ponto. No total, 7 pontos baixos. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sobram aqui 2 pontos no final. Vamos fazer 2 correntes, pular o próximo ponto e no último pontinho vamos fazer um ponto baixo. Aqui a gente tem o último espaço para pormos depois o ilhóis, tá? No caso, são 3 para cada lado, então, aqui finalizamos. Vira o trabalho. E na nossa carreira número 9, nós vamos descer ponto sobre ponto. Ó. Total de 9 pontos. No espaço de corrente, são um ponto baixo. E aí, vamos trabalhar aqui após mais 7 pontos, no total, 9 pontos baixos. Vamos andar 2 pontos na lateral, usando a alcinha de fora, ó. 1 e 2. Feito isso, vira o trabalho, pula os 2 pontos. No terceiro ponto, vamos iniciar a nossa carreira número 10, aonde aqui a gente vai fazer 7 pontos baixos. Vai sobrar aqui 2 pontos no final da carreira sem fazer, tá? Feitos 7 pontos, ó, temos 1 e 2 pontos sobrando. Vamos virar o trabalho agora com a linha aqui para trás dos pontos, ó. Porque nós vamos pular um pontinho. Pulou um ponto, vem aqui no próximo ponto e faz um ponto baixíssimo. Novamente, vamos pular o primeiro ponto, estica um pouco a alça para dar aqui a distância para trabalhar aqui um ponto baixíssimo no segundo ponto. Deixe esse pontinho bem à mostra, porque depois nós vamos trabalhar ponto dentro dele, tá? Uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo lugar onde você prendeu o fio. Já temos um ponto aqui na carreira. Essa é a nossa carreira número 11. Vamos descer aqui 6 pontos baixos no total. 3, 4, 5 e 6. Andamos 2 pontos na lateral,
1 e 2. Viramos o trabalho, carreira 12, primeiro ponto no terceiro ponto, pulamos os dois, que andamos na lateral. Sempre vai ser assim, tá, gente? Iniciando sempre no terceiro ponto. E vamos subir 6 pontos baixos. 3, 4, 5 e 6. Viramos o trabalho, carreira número 13. Não sei se eu confundi o número de carreira, gente, mas agora a gente vai trabalhar a carreira 13, tá? Vamos descer ponto sobre ponto. Mas a sequência que eu fiz aí está certinha, tá? Eu só posso ter mudado o número da carreira. Mas vai seguindo aí comigo que vai dar certo. Eu não pulei nenhuma carreirinha. Essa é a carreira 13, descemos 6 pontos, vamos andar 2 pontos baixos na lateral. Vira o trabalho, carreira 14, primeiro ponto no terceiro ponto, pulamos 2 no terceiro ponto, iniciamos aqui 6 pontos baixos novamente. Pronto, carreira 15. Vamos fazer um aumento aqui no primeiro ponto. Aumento e mais 5 pontos. No total, 7 pontos baixos, contando com o aumento, tá? Vamos andar 2 pontos da lateral. Iniciar a carreira 16, primeiro ponto no terceiro ponto. E vamos subir aqui 6 pontos baixos, vai sobrar um pontinho no final. 3, 4... Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá dentro do último pontinho, nós vamos fazer um aumento de ponto baixo. Ficamos com um total de 7 pontos. Opa, perdão, gente. Ficamos com um total de 8 pontos baixos, tá? Na nossa carreira 16. Vira o trabalho. Na carreira 17, vamos trabalhar ponto sobre ponto. Total de 8 pontos baixos. Já volto. Final da carreira, andamos 2 pontos baixos na lateral. Vira o trabalho. Vamos agora na nossa carreira número 18. Nós vamos aqui iniciar a carreira no ponto 3 e subir aqui os nossos 8 pontos baixos. A gente pode estar saindo, às vezes, fora do foco, porque para eu trabalhar mais rápido eu não consigo olhar na câmera. Mas vai seguindo a quantidade de pontos que vocês vão fazer certinho, tá? Carreira 18 concluída, carreira 19, ponto sobre ponto também, 8 pontos baixos no total. Já volto. Pronto. Já tenho os 8 pontos, vamos andar 2 pontos na lateral. 1 e 2, vira o trabalho, vamos iniciar a nossa carreira 20, primeiro ponto no terceiro ponto, também vamos trabalhar 8 pontos baixos, já volto. Prontinho, vira o trabalho, carreira 21, ponto sobre ponto, 8 pontos também, já volto. Final da carreira, andamos 2 pontos na base, 1, 2, vamos iniciar a carreira 22, vira o trabalho, primeiro ponto no terceiro ponto, aqui nós vamos subir 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui no final vamos fazer uma diminuição. A diminuição que eu vou fazer aqui é aquela de final de carreira, ó. Pegou os 2 pontos e agora passa o fio por dentro das 3 alças. Prontinho, ficamos com 7 pontos no total, contando com a diminuição, tá, gente? Aí agora, na carreira número 23, nós vamos repetir uma diminuição, só que é aquela de início de carreira. Vamos pular o primeiro ponto, estica, tá, o fio,
para dar aqui um espaçamento bom. E vem no segundo ponto e faz um ponto baixo. Uma diminuição e 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Total de 6 pontos, contando com a diminuição. Vamos andar 2 pontos na lateral. Carreira número 24, primeiro ponto no terceiro ponto, como de costume. E aí, vamos subir aqui um total de 6 pontos baixos. Vamos repetir a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Pronto. Carreira 25. 6 pontos também. Vira o trabalho. 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos andar 2 pontos na lateral. Cuidado para não trabalhar na alcinha que você já trabalhou, tá? Então, preste um pouquinho de atenção aí na hora de você andar esses 2 pontos na lateral. Virou o trabalho. Iniciando a carreira 26. Primeiro ponto no terceiro ponto. 2. 6 pontos baixos também, tá? 5 e 6. Virou o trabalho. Ah, perdão, gente. Carreira número 26. Subimos 6 pontos baixos. E agora nós vamos fazer 2 correntes. No final da carreira, 2 correntes. Vira o trabalho. Vamos fazer um ponto baixo na segunda corrente. Vamos pular a primeira. E na segunda, um ponto baixo. E mais 6 pontos aqui na carreira normal, ó. No total, vamos ficar com 7 pontos, porque aumentamos um pontinho aqui na carreira 7, tá? É 27, perdão, essa já é a nossa carreira 27. Na 26, no final da carreira 26, fizemos 2 correntes. Viramos o trabalho, iniciamos a carreira 27, fazendo um ponto baixo na segunda corrente, aumentando assim um ponto a mais na carreira, tá? Ficamos com 7. Andamos 2 pontos na lateral, virou o trabalho, iniciaremos a carreira 28, primeiro ponto no terceiro ponto, subimos aqui 6 pontos baixos, o 20 tá na ponta da língua. 6 pontinhos baixos. No último ponto, vamos fazer um aumento de 3 pontos. Vamos fazer 3 pontos baixos aqui dentro desse último pontinho. 1, 2 e 3. Faz ele mais esticadinho, para dar assim uma alturinha aqui, tá? Então, aqui temos no total 9 pontos na nossa carreira 28. Viramos o trabalho. Vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto. Deixa eu só ajustar a alcinha aqui que eu estiquei muito. Um ponto baixo no primeiro ponto. 2 correntes. Vamos pular o próximo ponto e vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto. E após, nós vamos trabalhar, ó, mais 6 pontos, né? No total, contando aqui com o espaço de correntes, né? Nós temos 7 espacinhos, né? 9 espacinhos, no caso, para trabalhar. Ou 9 pontos, né? Contando que o espaço de correntes equivale a 1 ponto. 2 pontos na lateral. Vira o trabalho. Vamos fazer agora aqui a carreira 30. Pulamos os 2 pontos, iniciando no terceiro ponto. Vamos subir aqui um total de 9 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Vamos trabalhar 7 pontos normais. Aqui no espaço de correntes, ou um ponto. E aqui no último pontinho, ó, com um jeitinho, pegando nas 2 alcinhas do ponto, ficou meio lateralizado aqui. Vamos fazer nosso último ponto, ponto 9. Ficou assim.
Vira o trabalho, iniciando a carreira número 31. Vamos pular o primeiro ponto e iniciar a carreira no próximo ponto, fazendo aqui uma diminuição de ponto baixo. E agora, após a diminuição, vamos descer 7 pontos. Vamos ficar com 8 pontos no total, contando com a diminuição. 8. Vamos andar 2 pontos baixos na lateral. Agora, nós vamos pegar esses 2 pontos, ó, já trabalhando aqui onde a gente tem pontos trabalhados. Aqui a gente tem só uma alcinha. A alcinha de fora, que é justamente a que a gente vem trabalhando. Ó, 1 e 2 pontos. Então, andamos 2 pontos na lateral, vamos virar o trabalho. Com o fio aqui sempre à frente dos pontos, vamos pular os 2 pontos baixos que andamos na lateral e iniciar 3 pontos baixíssimos a partir do ponto 3, ó. 1, no próximo ponto, mais um ponto baixíssimo e no próximo mais um ponto baixíssimo. Então, 3 pontos baixíssimos. No ponto 4, eu vou fazer um ponto baixíssimo só para trazer o fio para cá. E faço uma corrente e um ponto baixo nesse mesmo ponto, aonde eu prendi aqui o último ponto baixíssimo, tá? Então, nesse mesmo local, eu iniciei um ponto baixo. Após, nós vamos fazer aqui mais 2 pontos. No caso, 3 pontos, né? Contando com o primeiro que a gente fez aqui. 3 pontos baixos, 2 correntes, vamos pular o próximo ponto e fazer um ponto baixo no último ponto, que é a diminuição da carreira, que é exatamente dentro da diminuição da última carreira. Ai, meu Deus. Ai, da carreira anterior. Ou embolação, perdão, tá, gente? Agora aqui, vamos virar o trabalho e iniciar a carreira 33. Vamos pular esse primeiro ponto e vir direto aqui no espaço de correntes e fazer um ponto baixo. Temos uma diminuição aqui. E descer 3 pontos baixos, ó. Ponto sobre ponto. Aqui, no caso, ficamos com um total de 4 pontos. Virou o trabalho, vamos repetir 4 pontos baixos na carreira 34. 1, 2, 3 e 4. Virou o trabalho, esticou o fio, pulou um ponto, no próximo ponto, um ponto baixo. Fizemos uma diminuição aqui, 2 correntes, pula o próximo ponto e vem no último ponto e faz um ponto baixo. No caso, contando o espaço de correntes como um ponto, temos, contando com a diminuição, 3 pontos aqui. Virou o trabalho e agora nós vamos fazer na carreira 36 apenas 3 pontos baixos. Vai dar ponto sobre ponto, ó, um ponto no último pontinho, na base aqui que a gente tem, dentro do espaço de correntes. Um ponto baixo e aqui onde tem a diminuição, que é o nosso último ponto, um ponto baixo. 3 pontos no total, uma corrente apertadinha e cortamos o fio. Finalizamos, então, aqui a nossa carreira 36. Agora, a gente vai fazer uma carreira de acabamento, tá? Para contornar todo o nosso sapatinho. Bem, agora nós vamos fazer a carreira de acabamento, que é essa que contorna toda essa parte de laterais e calcanhar, tá? Bem, iniciaremos aqui pelo lado esquerdo da peça. Vamos pegar um pontinho à frente, uma alcinha aqui, em vermelho, tá? À frente. Vamos prender o fio. Como eu sempre falo, se quiser, pode fazer uma corrente para prender o fio na peça, mas eu já gosto de fazer daquela outra forma. E aqui a gente vai vir, ó, já entrando nas 2 alcinhas do primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixo. A carreira será toda em ponto baixo, igual fizemos ali na parte da linguetinha. Aqui é onde der para você fazer ponto sobre ponto, aí você faz, ó.
Vou subir aqui, usando as alcinhas dos pontos, assim, desse jeito. E aí, aqui na curvinha, ó, aí já estou arrematando o fio. Aqui na curvinha você começa a trabalhar daquela forma. Se você quiser, você pode vir aqui no pezinho desse ponto e fazer um ponto baixo. E aqui na direção do pontilhadinho, eu já vou deixar esse fio aqui. Não precisamos mais arrematá-lo. Ó, no próximo espacinho, um ponto baixo. Vai vendo aí o distanciamento, para não ficar muito ponto acumulado, muita coisa, mas também para ficar com uma distância boa entre um ponto e outro, tá? Pra ficar bonito. Aqui no último pontinho, daqueles 3, nós vamos fazer aqui nesse primeiro ponto, no caso, né, no último pontinho, olhando assim. Nesse primeiro ponto daquela carreirinha de 3 pontos, nós vamos fazer 3 pontos para formar uma quina aqui. Mostro aqui para vocês, ó. Para fazer essa quininha aqui. Em todas as quinas nós vamos fazer desse jeito, tá? Para ficar bem bonitinho. Fizemos 3 no próximo ponto, um ponto baixo. E aqui, nesse último pontinho, 3 pontos também. 1, 2 e 3. Já vamos arrematando esse fio. E agora, vamos seguindo aqui a sequência. Eu peguei no meio do ponto baixo e fiz um ponto, ó. Para não ficar feio. Aqui, nesse buraquinho, um ponto. E assim, vou intercalando até chegar aqui, ó, na direção, ó, desse último furinho aqui, ó, bem aqui nessa base, dessa pontinha aqui, na direção dessa valinha, ó, tá vendo? Vai ficar. Vamos fazer um aumento de ponto aqui também. Vamos fazer 3 pontos aqui para formar essa quininha aqui, ó, tá? Essa parte aqui. Ó, então, vamos seguindo, fazendo ponto sobre ponto, intercalando aí já, como eu falei com vocês, de maneira que não fique nem muito longe, nem muito perto, um pontinho do outro. Olha, aqui eu cheguei naquele pontinho que eu falei com vocês, ó. Fica bem na direção do buraquinho. Aqui dentro nós vamos fazer 3 pontos baixos. Já deixei o fio pra cá, que eu já vi arrematando por um bom pedaço. Então, não preciso mais arrematá-lo. 3 pontos. Formou a quininha, agora a gente já começa na direção da valinha, um ponto baixo. E daquela mesma forma, vamos intercalando. Quando chegar aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Nesta outra quina, eu volto com vocês, tá? Porque aqui vai ser, ou melhor, depois que eu descer aqui, ó, da parte do calcanhar, dessa elevação do calcanhar, bem aqui, antes dessa escadinha aqui de um pontinho, eu vou voltar com vocês, tá? Pra gente fazer toda essa parte e finalizarmos juntos. Aqui é a mesma coisa, ó, você vai seguindo um ponto na valinha, um ponto lá no finalzinho da carreirinha de pontilhadinhos. Um na valinha, outro no finalzinho da carreira de pontilhadinhos, que são esses pontinhos aqui, ó. Tá vendo? Valinha, pontilhadinhos. E assim até chegar aqui, ó. Tá? Antes da escadinha. Já volto. Olha, já cheguei aqui. E aqui onde a gente tem essa primeira escadinha, a gente vai pegar aqui, ó, bem no meiozinho dela. Vamos fazer um ponto. E aqui nós temos intervalinho de 2 pontos, né? Um pontinho em cima de cada um ponto. Na verdade, nesse próximo ponto, que é aqueles 2 que nós pulamos, vamos fazer um ponto em um desses 2 pontos. E nesse último, vamos fazer aquele aumento de 3 pontos, ó. 1, 2 e 3. E aqui a gente já tem aquele espaço, ó, tá vendo, de correntes, para dar exatamente como aqui desse lado. Aí, lá na pontinha, pegando no meio do ponto, para não entrar direto no buraquinho e ficar muito feio, a gente faz um ponto baixo. E agora, vamos intercalando aqui.
daquele mesmo jeitinho, ó, até chegar nesse último pontinho, onde vamos fazer também mais um aumento triplo, né? 3 pontos no mesmo ponto, no mesmo lugar. Ó, bem no meiozinho, para não pegar dentro do espaço de correntes. E aqui a gente já vem. Pode fazer um ponto aqui? Pode, mas eu já vou vir aqui bem na pontinha e vou fazer o nosso aumento. Só para não deixar essa parte aqui muito grande. Por isso que eu já vim aqui desse ponto lá para a pontinha. Aqui nesse espacinho, um ponto. E aqui no onde temos o fio, vamos fazer 3 pontos também. 1, 2 e 3 pontos. E agora vamos novamente trabalhando, intercalando. Um ponto na carreirinha de valinha, outro na carreirinha de pontilhadinhos, sempre na pontinha, já arrematando esse fio. Quando eu chegar aqui, ó, nesse último pontinho, para fazer esse último pontinho, eu vou voltar com vocês, tá? Olha, cheguei aqui para fazer o último ponto. Vamos entrar lá no espacinho, bem aqui nessa alcinha, ó. Deixar, ó, a alcinha aqui na agulha e vamos entrar na alcinha da base aqui no próximo pontinho livre, ó. Na próxima alcinha livre, vamos pegar essa alça e passar agora o fio por dentro dessas 3 alcinhas. Finalizando, então, o último ponto. Uma corrente apertada e podemos cortar o fio. Assim. Dessa forma, finalizamos a nossa carreira. Agora, eu só vou cortar os excessos desses fios que eu arrematei. Opa, é isso mesmo. Que eu arrematei aqui por dentro dos pontos. Só não corto esse aqui. Esse fio você já pode trazer ele aqui para a parte de baixo, ó. Saindo exatamente na mesma direção de onde ele sai, ó. Lá da parte de dentro da alcinha. Para não ficar feio. E aí, traz para baixo e já arremata ele aqui. Pronto. Agora é só cortar aqui o excesso, eu já volto. Agora, a gente já vai passar essa carreirinha de contorno de ponto baixíssimo, tá? Iniciando aqui pela lateral direita. Vamos lá, ó, pegar dentro da alça do primeiro ponto baixo, assim. Tá querendo não? Não, agora foi. Ó, puxa o fio aqui pra dentro, pra parte do avesso, né, da peça. Deixa uma pontinha aqui, não precisa ser muito grande. E já vem pro próximo ponto. Faz um ponto baixíssimo, entra no próximo espaço. Pegando sempre as 2 alcinhas, faz o baixíssimo. Assim, a gente vai trabalhar até chegar aqui, ó. Nesse último pontinho, onde eu vou voltar com vocês, ó. Eu já volto. Fiz aqui meu último pontinho. E agora, a gente vai cortar o fio. Puxa aqui direto. E já traz essa laçadinha aqui para a parte de baixo. Ou se você quiser fazer um acabamento melhor aqui, você passa aqui por dentro dessa mesma alça onde você prendeu o seu fio e volta aqui em cima, ó, exatamente aqui, ó, nesse espacinho de onde sai esse primeiro pontilhadinho. Entrou ali, ó, com cuidado, tá, gente? Vai sempre olhando, você pode entrar aqui um pouco mais na lateral, não precisa entrar diretamente dentro do ponto. Traz o fio ali. Olha, aí vai ficar um acabamento melhor. Agora, você pode trazer o fio direto aqui para baixo, sempre na mesma direção que o fio está, ó. Para não dar zebra aí, para não ficar ruim. E aí, agora a gente dá o nozinho. Com jeitinho, para não
estragar aí a sua solinha, tá? Pega uma alcinha e dá um nó. E corta o excesso. Aqui deste outro lado a mesma coisa. Só que aqui, ó, você só vai trazer o fio aqui pra trás, ó. Pegando bem lá na base, no mesmo lugar onde você trabalhou o ponto. Trouxe ele direto pra lá. Formou aqui nossa última alcinha. Só pra questão de acabamento, tá, gente? Ficar melhor. Entra aqui na direção, ó, de onde sai o fio e traz ele direto aqui pra baixo. E vamos dar um nozinho aqui. Feito o nozinho, segurou aqui, puxou para firmar esse nó, corta o excesso. E assim a gente termina esta parte. Bem, agora nós vamos colocar os ilhoses. Eu já tenho aqui os 6 ilhoses, é bem fácil. Nós vamos posicioná-lo aqui, ó, dessa maneira, no primeiro espacinho. Pode vir já acomodando todos eles, depois você vem só pressionando com o alicate, ó, nos 3 espacinhos. Se o seu alicate for igual ao meu, essa partezinha aqui é pra cima, vai ficar no lado certo da peça e o outro no avesso. Vamos encaixar esse pininho aqui, ó, bem lá no buraquinho do caninho do ilhós e vamos pressionar. Pressionou, já está posto o ilhós. Vou repetir o mesmo nos demais. Ó, é bem rápido, gente, de colocar. O ilhós precisa ser ilhós de alumínio para ter essa facilidade de aplicá-lo, tá? Senão você vai sofrer aí para colocar. E está posto aqui no nosso lado esquerdo da peça o ilhós. Agora eu vou fazer o mesmo aqui e já volto. Ilhoses colocados. Agora a gente vai colocar, eu vou pegar aqui uma solinha só para me auxiliar, tá? Colocá-la aqui e vou pôr o meu moldezinho aqui dentro, mas você consegue fazer sem o molde. Vamos colar essa parte aqui, tá? Para ela ficar fixa, não ficar saindo do lugar. Vamos ajeitar bem certinho. Se você não tem o molde, você pode ajeitar bem direitinho mesmo, só com o auxílio aí das suas mãozinhas, não tem problema, vai dar certo também, tá? Agora a gente pega a cola e vamos passar só aqui na beiradinha, ó, até aqui, o finalzinho, ó, só na beiradinha. Cuidado para não pegar no ilhós. Vou passar um pouquinho mais aqui, porque essa parte precisa ficar bem coladinha mesmo, bem rente ali, para não dar excesso ou volume. Ó, passei. Agora eu vou aguardar 30 segundinhos mais ou menos para eu poder anexar uma, né, juntar uma parte com a outra. Já volto. Agora a gente só vai acomodar aqui, ó, deixando ele rente a essa linha aqui, essa primeira linha, ó. Essa parte aqui que eu falei que precisa ser bem pressionada para ficar menos volume possível aí na nossa lateral, tá? Olha, eu coloco bem em cima dessa primeira linha. Aqui também, do mesmo jeito, ó. Desse lado aqui, você vai se guiar aqui pela linhazinha também, ó. Tá vendo? É a mesma coisa. Desse lado e do outro, tem que ficar igual. E aqui na frente, cuida pra casar aqui, ó, na mesma direção, hein? Vamos pressionar pra colar. Eu vou colar aqui, né, aguardar uns instantezinhos pra colar bem direitinho e já volto. Prontinho, já colou, ó. E agora a gente vai colar a solinha, vamos unir uma à outra. Vamos passar a cola aqui, ó, em toda a solinha, menos nessa borda. Vamos deixar daqui desse pontilhadinho pra cá livre de cola, tá? Então, vamos deixar mais ou menos uns 3 milímetros de borda livre
para não termos problema na hora de unirmos a nossa sola uma a outra com a agulha de crochê. Aqui, ó, em torno um pouquinho, depois vou retirar para não me atrapalhar. Bem, aí você faz assim uma marcação, vai fazendo um contorno nessa margem que eu mostrei para vocês, depois só preencher aqui o meio com cola. Eu ainda estou usando o molde porque vai me ajudar bastante. Se você não tiver esse moldezinho, não tem problema, eu sei que você vai conseguir dar um jeitinho aí de fazer também. Quando eu não tinha molde, eu conseguia trabalhar da mesma forma, tá? Dava um jeitinho. Bem, feito isso, agora, se você quiser, você pode passar cola aqui também nessa sola, tá? Na outra. Mas como eu passei bastante cola naquela, eu não vou passar aqui também não. Mas se você quiser uma solinha mais firminha, você passa nas duas, tá? Eu não vou fazer não. E lembrando de deixar essa margenzinha aqui sem cola. Agora é só a gente pegar aqui, ó, com cuidado e unir uma sola a outra, cuidando para que as laçadinhas, elas fiquem uma alinhada à outra, ó. Bem alinhada aqui, tá vendo? A laçadinha da sola de baixo alinhada com as laçadinhas da sola de cima, ó. Dessa forma, ó. Uma na direção da outra. Se não conseguir, não tem problema, depois a gente dá um jeitinho aí. Vai dar certo também, mas cuida para que você faça o máximo assim desse jeito, para você não ter problema. Eu vou aqui, ó, ajeitando primeiro a lateral, assim, a borda, quer dizer, antes de pressionar aqui o meio para colar. Então, eu vou aqui, ajeito primeiro as bordas, e depois que eu vejo que tá tudo certinho, né, cuida para que essa linha aqui também fique bem retinha, fique no centro do sapatinho certinho. E aí, depois é só pressionar para colar. Eu já volto. Bem, agora a gente vai fazer a união das solas com a agulha de crochê. Você pode retirar o molde, se for te atrapalhar. Aqui também a palmilha. Pode fazer assim, ó, dar uma amassadinha aqui para poder ficar mais fácil de você pegar. Eu vou usar uma alcinha da sola de cima e duas da sola de baixo. Estão conseguindo ver? Aqui eu errei, tá vendo, gente? Era pra ficar essas duas alcinhas livres, mas na hora eu não vi. Mas não vai ter problema não, que dá pra consertar. Ó, uma alça de cima e duas da sola de baixo. Vamos pegar o fio da mesma cor que trabalhamos a sola, vamos trazê-lo aqui acima. Formou a primeira argolinha, deixa um fio grandinho para arrematar com a agulha de tapeçaria depois. Pegou uma alça de cima, duas de baixo, vem pro próximo ponto. E assim nós vamos fazer até chegarmos aqui onde nós iniciamos, tá? No último pontinho, até fazermos o último ponto aqui, que vai ficar bem na mesma direção, ó, de onde está o fio. Volto aqui com vocês. Quando eu tiver finalizado todo esse meu contorno aqui de união de sola. Vamos cuidando aqui. Vamos trabalhar somente nessas duas solas, tá? Aqui na frente, ó, mesma coisa. Aonde a gente tem essas laçadinhas, vamos ignorá-las e trabalhar somente aqui, tá? Desse jeito. Mesma coisa que fizemos aqui, vamos fazer aqui na frente também. Já volto. Já fiz todo o contorno e para finalizar, o nosso último ponto vai pegar exatamente aqui, ó, no mesmo lugar de onde saiu o primeiro, exatamente onde temos esse fio, ó. É só seguir o curso desse fio que você vai conseguir fazer certinho aí. E aí, fiz o último ponto, corto o fio, assim, puxa direto pra cima. E agora, vai pegar, ó, entrar no próximo ponto, vamos entrar nesse furinho aqui, no próximo furinho, e sair do lado do primeiro ponto. E puxar esse fio aqui pra baixo, sem puxar muito forte pra não deixar aqui defeito
na emenda, tá? E assim a gente finaliza a primeira parte. Agora nós vamos fazer a segunda parte desse acabamento da sola. Bem fácil também. Só que nós vamos trabalhar aqui de baixo para cima, entrando exatamente nesses mesmos furinhos, saindo do lado do ponto baixo, do ponto baixíssimo. Ó, lá em cima, bem do ladinho do ponto baixíssimo. E aí nós vamos trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo também. Só que ela vai ficar aqui assim, desse jeitinho, ó. Entra no próximo espacinho, saindo lá em cima, do lado do próximo ponto. Aí faz o ponto baixíssimo. Mesma coisa, ó. Entra no mesmo lugar. Sai do lado do ponto. E assim, nós vamos circular toda a sola. Do mesmo jeito. Ó. Eu gostei muito do resultado, deixou essa parte mais firminha, mais confirmadinha, né, gente? Assim, ela ficou mais, parece mais durinha. Então, por isso que eu passei essa carreira. E eu gostei bastante, ó, do resultado que ficou aqui na borda. Eu vou fazer todo o contorno e já volto aqui com vocês, tá? Ó, voltei aqui para fazer o último ponto com vocês, do mesmo jeito que nos baseamos no último, para fazer o último ponto da outra carreira, vamos nos basear também da mesma forma por essa linha do início, para a gente fazer o último pontinho, entrando no mesmo lugar aonde esse fio está, ó. E aí, fazemos o nosso último ponto. Corta o fio. Puxa direto. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos trazer bem aqui para a lateral do próximo ponto, este fio, entrando aqui, ó, também na lateral deste outro pontinho. E agora a gente faz o inverso, vamos levar um pontinho à frente, trazendo para baixo, pegando bem do ladinho do ponto, para não desfazer ali o desenho, né, que se formou. Traz o fio aqui para baixo. Só pra gente poder posicioná-los bem certinho para já arrematar. E aqui, mesma coisa. Pontinho à frente. Opa. Saindo na lateral do ponto e trazendo o fio aqui para a parte de baixo da sola. Agora a gente vai pegar a nossa agulha de tapeçaria. Ai, gente, eu coloquei aqui, ó, porque eu gosto de trabalhar essa parte com um sapatinho mais firminho. Então, eu coloquei aqui e fui trabalhando, mas não é necessário não, tá, gente? Só se você tiver e quiser testar, ver se você gosta também, pode estar fazendo. Aí agora eu vou pegar uma agulhinha de tapeçaria pra gente poder arrematar um fio para esses dois fios. Pra cá, você divide. 2 pra cá, pra esse lado, nesse sentido, e 2 nesse outro sentido. Eu vou mostrar. Ó, já enfiei o fio na agulha. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu gosto de arrematar. Ó, bem por debaixo, aqui, pegando bem no meio da trama do fio, pra ficar bem firme esse fio aqui, não sair fácil, não. Ou melhor, a ideia é que não saia, né? Então, vamos fazer assim, desse jeitinho. Aí, fica bem firmezinho mesmo. Eu não vou nem voltar com o fio. Mas, se você sentir necessidade de fazer isso, pode voltar um pouquinho com o fio. Como nos arremates que eu já mostrei pra vocês. Bem, eu vou fazer o mesmo, repetindo aqui para os outros fios. Ó, a mesma coisa. Esses dois, como eu falei, vão ser arrematados nesse sentido. Então, você pode pegar até um pouquinho mais acima, ó, do percurso que você fez anteriormente, para não ficar muita coisa aqui no mesmo lugar, ó. Depois, você só vai cortar o excesso. Tá? Cuida para não aparecer fio aí. E não ficar feio aqui a parte de baixo, né? Temos que cuidar até aqui dessa parte, para que fique bem... um acabamento bem bonito.
Vou arrematar esses outros 2 fios e já volto. E aqui já está arrematadinho, ó. Não fica aparecendo nem sombra aqui de que o arremate foi feito por aqui, né? Ó, e agora a gente vai fazer a brocagem para quem quiser também fazer, tá? Que eu gosto que o sapatinho fica com os pontinhos mais amassadinhos assim, ó. Bem ajeitadinho, mais nivelados, tá? Então, por isso que eu faço essa brocagem. Eu gosto de usar o molde, porque eu tenho, mas se você não tiver, não tem problema. Você pode fazer sem também. Vou pegar aqui o meu spray de água, se não tiver, pode ir molhando a mão e umedecendo a peça, tá? Como eu já fiz muito quando eu não tinha o spray, ou fiz direto, ó, com sprayzinho, se você tiver. Eu abro aqui. Eu deixo ela bem umedecida mesmo, tá, gente? Vai pingar água, mas vai ficar bem umedecida mesmo. Olha aqui, ó, tá vendo? Bastante água, que eu gosto de deixar assim, mas se você achar que tá com muita água, você pode passar menos. Vou esperar absorver um pouquinho dessa água pra gente poder começar a modelar. Olha, já absorveu um pouco da água, aí agora eu vou ajeitando o sapatinho do jeito que eu quero que ele fique. Essa parte quero que fique um pouquinho mais pra cima, ó, já puxei, posicionei aqui, vou, ó, segurei e vou amassando aqui, pressionando contra o molde. Desse lado aqui a mesma coisa, ó, puxei bem e vou amassando. Vamos pressionando. Ajeita aqui, ó, do jeito que você modelar, ele vai ficar. Pode ficar tranquilo. Ficou direitinho. Aqui também, ó, vamos nivelar aqui. Aqui e aqui, ó, vamos deixar niveladinho. Aqui em cima, na borda, pressiono. Se você não tiver o molde, o que você vai fazer? Borrifou a água. A palmilha é só para auxiliar mesmo, tá, gente? Depois eu vou tirar, que não precisa, ó. Aí você vai fazendo esse movimento, ó, apertando aqui para amassar esses pontinhos. Aqui na frente já é mais difícil, você pode apoiar aqui na mão, ó, assim, fazer tipo uma conchinha aí, apertando aqui na parte de dentro, assim. Ó, pode ir pressionando, se der, vem, ó, apertando movimentos de pinça, né? Aqui, ó, é a parte que eu mais aperto, porque eu quero que fique com menos volume possível. Conforme você for fazendo, você vai pegando o jeito. Esse aqui já ficou melhor do que esse outro, ó. Esse aqui ainda ficou com bastante volume, dá até pra ver, ó. Tá vendo? Eu pressionei bastante aqui, mas não ficou muito bom, que foi o primeiro que eu fiz. Então, é normal. Conforme você vai fazendo, vai pegando o jeito. Aqui ficou quase sem volume nenhum. Ó, nem esse lado aqui ainda ficou melhor do que este, ó. Mas, em comparação ao primeiro que eu fiz, ficou muito melhor. Bem, então é isso. A modelagem é isso. Aqui, ó, nesse meiozinho que eu capricho, que é a parte da costura. Então, aqui eu aperto, pressiono bem para ficar bem baixinho, bem niveladinho, de maneira que nem aparente que eu fiz emenda ali. Bem, então é isso. Agora eu vou repor o molde aqui para eu passar o pedacinho. Pode passar o pedacinho sem o molde também, mas como eu falei, já que eu tenho, né, eu vou usar. Ó, vou ajeitar aqui a linguetinha. Aqui, e aí, você pode aguardar secar um pouquinho, se você quiser também, antes de passar o cadastro, tá? Eu vou colocar o meu cadastro agora para mostrar já para vocês. Bem, então, eu venho com as duas pontinhas de fora para dentro. Nivela aqui, já puxo as duas juntas para ficar do mesmo tamanho. Faço um X, novamente de dentro, de fora para dentro, e aqui também, ó, de fora para dentro. E aqui no último,
Ó, vou mostrar pra vocês. Pra você tirar foto, você vai fazer o xizinho e repetir de fora pra dentro, já passando ó, pela linguetinha, segura assim, já passa direto pela linguetinha pra prender ela aqui, pra você conseguir tirar uma foto legal, tá? Mas pra você mandar pra cliente, o ideal é que você fez o X e faz o inverso, ó, de dentro pra fora. Porque assim fica mais fácil dela dar o lacinho. Tem cliente que é mais espertinho e ajeita, né, esse último furinho aqui, fazendo isso aqui que a gente acabou de fazer, mas tem outros que não. E acha difícil, né, para dar o nó com o cadarço posicionado dessa maneira ali, de fora para dentro. Ó, aí fica mais fácil de dar o nó. Dar o nó não, dar o laço, né, gente? Ó, então aqui, ó, está prontinho a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Se fizerem, gente, me mostra, posta lá no grupo, os links estão aí na descrição do vídeo. Se você não quiser postar lá no grupo, me mostra lá pelo Instagram. Também tá aqui na descrição do vídeo todos os links, tá? Das minhas redes sociais. Então é isso, foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos, beijos e até uma próxima aulinha.